Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Vai chegando, que está chegando até você o carro do conhecimento. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo aberto, nosso lar segundo o Hermetismo. Hoje entrando no capítulo 3, o poder da oração coletiva. André, no nosso último capítulo, é resgatado daquela zona de confusão onde ele passou os primeiros 2 capítulos, na verdade, e é levado para um lugar chamado Nosso Lar. E nesse capítulo a gente vai começar a entender quais foram as primeiras impressões, o que é que chamou a atenção dele e a primeira atividade onde ele participa dessa nova cidade que vai abrigar o seu espírito. Bora lá? Vamos começar o nosso estudo aberto. Esse é um capítulo que traz vários elementos que têm uma carga simbólica muito importante. Quando eu falo simbólico, parece que não é de verdade, né? Parece que é de mentirinha. A gente, infelizmente, tem uma compreensão moderna absurdamente distorcida sobre o que é um símbolo, o que é um mito. Quase sempre a gente associa a ideia de mito à mentira, né? Já viu aqueles vídeos no YouTube? Verdade ou mito? Ou seja, mito é o contrário da verdade. Mito é mentira, verdade é verdade. Verdade é uma coisa crível, que eu posso pegar, é palpável. Nada poderia estar mais errado, nada poderia estar mais distante da realidade do símbolo. Em verdade, o símbolo não é o oposto da verdade. O símbolo não é sinônimo de mentira. O mito não é sinônimo de mentira. O símbolo e o mito, eles são a linguagem, o idioma falado pela verdade, ou o idioma que consegue carregar uma verdade que é transcendente, que está para além das formas quadradinhas, tridimensionais da nossa realidade. Jesus falava através de parábolas, ou seja, ele usava histórias para entregar um conhecimento maior da verdade. E para compreender as histórias, para compreender a verdade da qual cada história dessa tratava, você precisa compreender o peso simbólico, representativo, correspondente de cada um dos elementos apresentados. Ou seja, para que a gente compreenda este capítulo de Nosso Lar, nós precisamos começar a tatear esse idioma, que é o idioma da verdade, o idioma simbólico. E quando eu falo simbólico, não representa aqui que a descrição que André está fazendo não seja literal do ponto de vista dele. Não é isto. Acontece que por trás da literalidade, por trás daquilo que ele estava vendo, das cenas que ele está descrevendo, existe ali um contexto simbólico que abre porta para muita compreensão. Abrem as portas para que a gente puxe a sabedoria que está nas entrelinhas. Para isso, nós vamos utilizar o princípio hermético da correspondência. Lembra? O que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. O princípio de correspondência, ele nos traz um poder contemplativo e transcendente. Então, vamos lá. O que é um poder contemplativo, o que é um poder transcendente? Primeiro, a contemplação é justamente esse exercício lógico iluminado por uma razão maior. Lembra lá? Razão, ratio, eu separo, eu pego cada elemento, eu entendo cada elemento, então eu faço escolhas. E aí, à medida em que eu vou fazendo escolhas, eu vou fazendo associações, então eu estou usando razão e lógica, a lógica vai associando para chegar à verdade. Quando eu estou num processo de contemplação, quando eu me demoro diante de um objeto, não é? Quando eu me demoro diante de um objeto e eu começo a perceber tudo que ele representa e tudo o que faz com que essa manifestação exista diante dos meus olhos, eu alcanço os princípios originários, os princípios essenciais. É como quando eu olho para uma cadeira, por exemplo. Uma cadeira tem 4 pernas,
Em geral, ela tem 4 pernas. 3 pernas, quase sempre você dá uma deslizadinha no bumbum ali, a bicha já dá uma tombada para um lado ou para o outro, não é muito estável. 2 pernas, menos ainda. Uma, quem nunca caiu daquelas banquetas que só tem uma perna, assim, né? Fica meio esquisito, né? Então, 4 pernas, pum, me ancora com firmeza. Cara, para eu tombar aqui, ó, essa poltrona que tem 4 pernas, eu preciso fazer um esforço muito grande, porque em tese, as 4 pernas me ancoram, distribuem com equilíbrio o peso, a força do meu peso, que é uma força bem forte, diga-se de passagem, que são 94 quilos de pura sabedoria, né? Então, eu tenho que fazer aqui uma força muito grande, porque essas 4 pernas distribuem de forma equilibrada aqui o meu peso para que eu fique firme. Por isso nós vamos ver tantas vezes o 4 como representante da vida material, da vida terrena. Pô, estamos aqui, vida material. Essas associações a gente começa a fazer a partir dessas correspondências. Então, desenvolver a contemplação significa observar uma manifestação e, a partir desta manifestação, começar a alcançar a essência, a substância, o princípio que faz com que aquela manifestação aconteça como ela acontece diante de mim. A partir desta contemplação, a partir desta correspondência, eu alcanço a transcendência, ou seja, eu vou para além daquela manifestação, da cadeira, por exemplo, e começo a aplicar isso na minha vida. Começo a aplicar isso, começo a perceber como é que isso se manifesta em outras situações, em outros contextos. Esse é um poder de conexão e de transcendência. A transcendência, assim como na sincronicidade, acontece quando a gente começa a perceber um único sentido que permeia diferentes contextos. Então, se uma mesma manifestação se repete em diferentes contextos, eu logo chego ou começo a investigar algo maior, uma verdade maior por trás daquilo. E ao longo deste capítulo, nós vamos precisar de contemplação, transcendência, do simbólico, para utilizar a chave e abrir as portas da sabedoria que ele contém. Então, André está chegando em nosso lar. E a primeira coisa, ele está lá meio cambaleando lá na maca, né? Improvisaram uma maca com tecido, puseram ele lá e carregaram ele. O Clarencio, no último episódio, falou assim, ó, filhinho, boca fechada não entra mosca, tá bom? Vai caladinho, dorme aí que o teu mal é sono, que já já nós vamos lá. E tocou com pressa, né? E ele lá meio cambaleando começa a observar as coisas. Ele vai notar assim, ó, Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros, cobertos de trepadeiras floridas e graciosas. Tateando um ponto da muralha, fez-se longa abertura através da qual penetramos silenciosos. Primeiro ponto, você veja. Tá, a gente pode imaginar o sujeito segurando um cajado luminoso, né? Ele chega às portas de uma grande muralha, mas portas não há, porque primeiro ele vai ter que ir lá tatear algum lugar para que a porta apareça, né? E dessas muralhas se desprendem ali plantinhas, né? Trepadeiras e tudo mais. Então a gente pode olhar para isso, conceber uma imagem artística de nosso lar, como o Wagner Assis fez em nosso lar, tá lá bonitinho. Então a gente tem visível aqueles elementos. Mas se a gente se detém só na forma, a gente não alcança o sentido. Então a gente precisa ressignificar a forma pelo sentido, que faz sentido. Então, primeiro ponto. Clarencio está no mundo espiritual. Ele está no mundo onde a mente cria todas as formas. Por que ele aparece como um velhinho sorridente? Percebe? Um benfeitor paternal, como diz André. Cara, porque André, como ovelha perdida, naquele momento, precisa de um pai. Ele busca o autor da vida, o pai de todas as coisas, na linguagem hermética. Mas surge Clarencio.
sou só seu irmão, ele lembra. Mas naquele momento, essa imagem do Clarencio era tudo que o André precisava para criar uma conexão. Alguém está cuidando de mim. Lembra da última aula? Coragem. O Senhor não te desampara, né? O Pai de todas as coisas não te esqueceu. Coragem. Então, vindo desta figura que encarna experiência, sabedoria, não é? Que encarna alguém que já trilhou o caminho que André havia trilhado, aquilo tem um peso muito forte sobre André. Clarencio segura um cajado luminoso. O cajado é um símbolo de guiança, de guia, não é? No deserto, na floresta, em ambientes hostis, um cajado serve para que a gente consiga antecipar os nossos passos. Eu vou pisar ali, mas ali é sólido, eu boto o cajado ali, eu vejo se é sólido. Ali, essa pedra aqui está muito escorregadia, deixa eu ver, não é? Moisés usava o cajado, Moisés bate com o cajado na pedra, sai água. Cajado, um símbolo de guiança e também um símbolo de prudência. Então, aquele que guia é prudente, aquele que guia enxerga mais longe, porque ele antecipa com o cajado as possíveis dificuldades. Logo, um cajado luminoso significa uma guiança baseada no mundo espiritual, na realidade e na compreensão sabedoral, na compreensão espiritual, perdão. Um cajado luminoso representa esta guia, esta luz. Eu não sou prudente apenas a partir daquilo que eu já testei ou estou testando. Eu sou prudente porque existe uma luz aqui que me guia. Então, é interessante porque é como se o Clarencio, nesse momento, remetesse um pouco àquela ideia da carta O Eremita do tarô, onde é também um senhor barbado, em meio à escuridão, com uma lanterna. Então ele guia, ele não tem medo das trevas. Ao contrário, ele passa pelas trevas porque ele sabe que é preciso, né? Então essa guiança de Clarencio representada aqui nesse cajado. Daí chega-se numa cidade espiritual que tem muro. Mas espera aí, a cidade não é espiritual, por que ela tem muro? Por que ela tem muralha? Por que ela tem proteção, né? O muro, ele representa barreiras, não é? Ele representa uma oposição, ele representa a separação entre um estado hostil para um estado seguro, não é? Quais são os tijolos desse muro na espiritualidade? Aí é que é interessante a gente começar a adentrar no símbolo, né? Porque um muro é feito por várias pedras, vários tijolos. Esse muro separa, esse muro afasta toda aquela tribulação para um lugar tranquilo. Então, um muro representa aqui um lugar seguro, um lugar vibratório seguro. E é interessante que a gente só constrói um estado mental de segurança, de tranquilidade, um estado onde a gente consegue se afastar da bagunça da vida, da loucura da vida, quando a gente segue essa guiança da luz, quando a gente segue a sabedoria. Então, quando eu me deixo guiar pela sabedoria, eu vou assentando tijolos que separam as minhas crises, as minhas dificuldades, os meus problemas de um lugar onde eu posso encontrar a minha essência. A minha essência. Percebe? Este lugar, ele é impenetrável àquelas forças que batiam, que acusavam, que judiavam do André lá. Porque enquanto a mente está sem proteções, nós estamos vulneráveis, nós nos conectamos, nós não agimos com coragem, percebe? E aí, claro, para adentrar ali é preciso conhecimento. Por isso a porta não está aberta, a porta não está aberta, a porta da paz, a porta da segurança, a porta deste lugar mental, deste lugar espiritual, onde eu me conecto com a minha essência, com a paz, com a tranquilidade, ele não está aberto.
eu preciso saber entrar, eu preciso saber abrir a porta. E ele vai e ele tateia alguns tijolos que abrem as portas. Apesar de uma muralha parecer um ambiente isolado, a vida transborda através das ramas de trepadeiras que saem por ali. Não é uma muralha hostil, de guerra. Ela apenas sinaliza um lugar interno de tranquilidade. Mas mais do que isso, esse lugar interno de tranquilidade, ele não aparta completamente, porque a vida transborda por cima dos muros. Aquela pessoa que encontrou essa fortaleza dentro de si, essa fortaleza essencial, essa fortaleza do espírito aqui dentro, esse castelo interior, essa muralha interior, ela é uma pessoa que não está sujeita aos ataques que vêm de fora, mas ainda assim é uma pessoa cuja vida transborda para aqueles que estão de fora. É como se essas ramas fossem um convite amistoso, pacífico, dizendo, olha, todo mundo que quiser pode entrar aqui dentro, contanto que trilhe esse caminho pela sabedoria da guiança, que encontre aqui os tijolos de conhecimento que abrem as portas. Branda claridade inundava ali todas as coisas. Ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr do sol em tardes primaveris. À medida que avançávamos, consegui identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. E claro, ele não se contém, né? Porque a regrinha do boca fechada não entra mosquito não se aplica a André Luiz. O bicho é curioso, ele quer saber o que está acontecendo. E o pessoal já percebendo que ele não ia sossegar, já começa a explicar. Estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra. E o sol que nos ilumina nesse momento é o mesmo que nos vivificava o corpo físico. Aqui, entretanto, nossa percepção visual é muito mais rica. A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que supomos quando no círculo carnal. Nosso sol é a divina matriz da vida e a claridade que irradia provém do autor da criação. Veja, aqui entra uma noção interessante, porque existe uma fisicalidade nesta dimensão onde André Luiz está. Pô, Juliana, mas não é o mundo espiritual não é diferente da matéria. Em verdade, espírito e matéria são polaridades da mesma natureza. Acontece que em cada extremidade encontra-se um nível de vibração. Então o espírito vai se adensando em vibração, se compactando e se manifesta em matéria. A matéria vai elevando a sua vibração e se manifesta em espírito. Quanto maior a vibração, não é? Mais alto o grau de espiritualidade. De maneira que André ainda não se encontra no ápice da estrutura espiritual. É a primeira fase, é a primeira realidade imediata, logo após a realidade física. Uma realidade invisível aos olhos pela velocidade ou pelo nível de vibração. Pensa comigo numa... Não sei se você já andou, uma vez eu fui para Bauru para fazer um evento ali com a turma de Bauru, muito querida a turma. Beijo para todo mundo aí que organiza o Consciências Cósmicas em Bauru. E nós pegamos um avião bimotor de São Paulo até Bauru, um aviãozinho com duas hélices assim, ó. Então quando você chega no avião, que você tem que embarcar pela pista, tá lá aquela hélice, uma pá gigante, preta, assim, você fala, nossa, que hélição, né? Quando o piloto liga o motor, aquela hélice começa a girar. Num primeiro momento, você vê um disco cinza, porque ela está virando muito rápido. Mas à medida em que o piloto aumenta a velocidade realmente para começar o voo, a velocidade é tão grande que é como se a hélice desaparecesse. Você não enxerga mais. Por quê? Porque a vibração da hélice, a velocidade da hélice,
está muito acima da capacidade de percepção dos nossos olhos. Não fosse pelo barulho da hélice, muito provavelmente você se apoiaria ali, né? Perderia um braço naquela brincadeira, porque ela fica completamente invisível. Você pegar, por exemplo, o espectro eletromagnético, que é uma gama de espectros e vibrações, você vai ver que as cores que nós conseguimos perceber dos objetos é uma camadinha muito estreita, tá? Dentro desse grande espectro de vibração. Aquilo que a gente consegue ver tem uma vibração específica. Nós não vemos raios UV, raios X, por exemplo, a gente não vê onda de rádio, a gente não vê onda de TV, a gente não vê onda de micro-ondas, a gente não vê sinal de celular, Wi-Fi, e no entanto essas ondas estão aqui, elas existem. Só que elas estão numa vibração, num comprimento que não é perceptível aos nossos olhos. Com um determinado sensor, com determinada tecnologia, você consegue observar o movimento dessas ondas. Você consegue observar a difusão dessas ondas no ambiente em que você está. Quando nós estamos falando dessa cidade espiritual, o que nós estamos falando é que a matéria está numa oitava acima, né? Se você toca piano aí ou conhece instrumentos, você vai entender isso. Ela está numa oitava acima de vibração. Ela não está mais na vibração que a gente conhece, ela está numa vibração um pouco mais elevada, onde nós já não vemos. Contudo, nessa esfera, todos os elementos físicos, né, que nós conhecemos aqui, os elementos da nossa dimensão, da nossa realidade, também são perceptíveis, porém com uma riqueza de detalhes muito maior, a exemplo da luz do sol. Nós achamos que a luz do sol é luz e calor apenas. Será que é só isso? Será que não tem muito mais? Será que não tem energia? A luz do sol ativa o nosso corpo, produz vitamina D em nós. Quantas outras coisas a energia do sol não faz conosco? Eu já reparei que quando eu estou debaixo do sol a pino, eu sinto aqui, ó, no topo da minha cabeça, um certo formigamento, uma coisa, só no topo da cabeça, o resto não. E essa sensação é a mesma sensação que eu tenho quando eu estou numa reunião mediúnica, né? No completo escuro. Que paralelo curioso, por que será isso? Percebe? Será que do Sol emanam muito mais energias em muitas dimensões que nós ainda nem conseguimos compreender? É o que André Luiz está sugerindo com essa descrição, que o Sol e que todos os elementos materiais também são multidimensionais. E aí a gente volta lá para Platão, que pensava no mundo das ideias e no mundo aqui sensível, não é? Que pensava nessas dimensões todas correlacionadas. Então aqui nós estamos tendo uma visão espiritual do Sol. Imagina, você já pensou no espírito do Sol? Por que será que esse elemento era venerado como o Deus da antiguidade? Será que ele é o símbolo máximo da luz máxima? E ainda assim, uma estrela tão pequenininha diante de um universo tão grande? Percebe? Desdobra-se aqui para a gente uma compreensão que as dimensões de todos os elementos que hoje nós conhecemos são todas integradas. São todas integradas. E aí a gente começa a perceber que um símbolo é muito mais do que simplesmente aquilo ali, né? Aquele objeto. Aqui, ó. Um símbolo. Percebe? Um símbolo. Será que é só um anel? Ou será que é só ouro? Ou será que aqui existe todo um desdobramento do meu comprometimento com a Juliana, do meu amor pela Juliana, do nosso laço, da nossa aliança, não é? Em forma de círculo, que transcende a matéria, não é? Percebe? Um símbolo é muito mais. Quando eu coloco esse símbolo, quando eu me visto desse símbolo aqui, eu estou me vestindo de todos os significados, de todas as consequências, de todas as vibrações que esse símbolo representa. Vamos voltar para o texto. A essa altura, serviram-me um caldo reconfortante seguido de água muito fresca que me pareceu portadora de fluidos divinos. Olha aqui de novo, né? Água, vida. Alguém que estava tão ressequido, tão amargurado, recebe água. Símbolo da vida, símbolo da matéria em muitos casos. Lembra lá do Gênesis? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito, o masculino, as águas, o feminino.
o Espírito que paira sobre as águas. Quando o Espírito se projeta sobre as águas, começa a criação. Então a água aqui representando o feminino, a matéria, o ventre, né? E o Espírito masculino representa daquilo que dá ação de iniciar, de começar, né? A água, ela representa também o nosso corpo físico. Em muitos textos, por exemplo, quando Jesus diz: em verdade eu te digo, quem não nascer de novo da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Água, nós somos 70% feito de água aqui, o nosso corpo físico, 70% feito de água. Então, nascer da água significa que a gente nasce de novo num corpo físico, nessa realidade. Nascer do Espírito significa que a nossa consciência morre e renasce para outras realidades. Esse é o ciclo, não é? Esse é o ciclo da evolução, nascer da água e do Espírito, porque no início o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É esse casamento, é essa união que vai nos levar para além. Então, quem não abraça essa união de água e espírito, do masculino e do feminino, da integração, não pode ver o reino de Deus, não pode atingir esse estado de consciência que é o reino de Deus. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Não saberia dizer que espécie de sopa era aquela, se alimentação sedativa, se remédio salutar. Novas energias amparavam-me a alma, profundas comoções vibravam-me no espírito. Claro, porque a água transporta ali uma série de fluidos. Você já deve ter ouvido falar da pesquisa de Masaru Emoto e tantas outras pesquisas que mostram esse poder que as moléculas de água têm de transportar fluidos, energias, pensamentos. Então, na verdade, não é apenas a água ali, mas é a água e o espírito impregnado naquela alma. O espírito cósmico na forma de vibrações. Percebe? A água é o veículo dessas vibrações, o veículo desse espírito. E é curioso, porque simbolicamente a água também representa, por exemplo, no deck do tarô, emoções, vida relacional, os nossos relacionamentos, as conexões que nós somos capazes de fazer. Novamente, espírito e água se entrelaçam, né? Se entrelaçam. A água como um veículo do sentimento, como um veículo dessa vibração. É chegado o crepúsculo em nosso lar e todos os núcleos dessa colônia de trabalho, consagrada ao Cristo, há ligação direta com as preces da governadoria. Aqui é curioso porque ele começa a perceber que existe uma certa estrutura hierárquica que vai nos lembrar em muito, aparentemente, a nossa sociedade, né? Prédios, departamentos, funções, serviço, trabalho, uma governadoria. Parece ter ali uma estrutura social dentro dessa cidade. O que vai saltar aos olhos a partir da compreensão simbólica que nós vamos ver é justamente que o sentido, aquilo que aparentemente é parecido com a Terra, é totalmente diferente em termos de essência, em termos de constituição. Ele vai perceber que começa uma reunião de todos os núcleos para que aconteça a oração, a sintonia, a conexão daquela colônia com o propósito maior. Parece uma coisa meio estranha, né? meio igreja, meio assim, uma coisa, puxa, que esquisito isso, né? Todo mundo tem que rezar, parece tudo meio uniforme, não é? Mas nós precisamos lembrar aqui que nós estamos diante de uma colônia espiritual cujo eixo é a missão espiritual, não é? Voltamos lá àquela conversa que nós temos tido. Todo conhecimento perde o sentido como aros de uma roda de bicicleta que não estão conectados ao eixo. Ali todos os trabalhos estão conectados com um eixo, que é essa espiritualidade, esse convite à evolução.
esse convite a superar cada vez mais a matéria para atingir cada vez mais a consciência do espírito, né? E aí ele vai perceber, ele vai começar a descrever tecnologias, televisões, não é, que manifestavam ali em tempo real. Você vê que está rolando uma espécie de videoconferência, não é? Vai aparecer numa tela, como um sistema avançado de televisão, uma transmissão ao vivo, simultânea, uma videoconferência, uma live, a gente poderia dizer, em nosso lar. Só que eu quero lembrar você que nós estamos falando de um livro que foi publicado em 1944. Ou seja, Chico Xavier, através da sua mediunidade, antecede, não é? Ele consegue acessar uma dimensão que está à frente do nosso tempo na Terra. À frente do nosso tempo na Terra. E olha que curioso isso, porque com o tempo, as mesmas tecnologias estão chegando aqui, né? Nós já estamos hoje vislumbrando holografia, mais do que a videoconferência online, não é? Aquele nosso papo no Zoom ou no Google Meet. Não. A presença holográfica de pessoas, já tem projetos avançadíssimos disso, os óculos, né, de realidade virtual que te transportam para um outro lugar sem que você saia do seu lugar. Nós estamos começando a ver hoje coisas que Chico tinha visto lá na década de 40 na cidade astral de Nosso Lar. Imagine hoje, 80 anos depois, quando nós estamos vendo aquela tecnologia se materializando no nosso mundo, o que já não existe em nosso lar. E ele vai observar, lá na tela da videoconferência, o governador cercado por 72 figuras. Veja, mal terminar a explicação, os 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino repleto de indefinível beleza. A fisionomia de Clarencio, que ele reconhece lá no 72, no círculo dos veneráveis companheiros, figurou-se-me tocada da mais intensa luz. E aqui, ó, aqui tem chave. Aqui tem chave para a gente debruçar, né? Vou até me ajeitar aqui na cadeira que o negócio vai pegar fogo agora. Mas olha só, que coisa fantástica isso aqui. Não é estranho para você? Eu fiquei cá com meus botões, né? O sujeito estava totalmente cambaleado. O puro trapo, a pura miséria humana, lá jogado na lama, barba, roupa rasgada, uma desgraceira completa, falando, não conseguia concatenar as ideias, até o capítulo passado, tava o pó da rabiola. Daí, mal chega, toma um caldinho, aí já se enfia na reunião de oração, lá todo amparado, manco, carcomido, e assim, rapidinho ele consegue contar que são 72 veneráveis. É metódico demais, isso, 72... Será que não tinha coisa mais importante para ele observar com toda aquela luz espiritual que emanava do sol, os prédios, a coisa e tal, a melodia que invadia e harmonizava tudo ele, e de repente dá ali um ciricutico nele, um toque, e ele vai ficar lá contando 72? Aí tem uma chave, né? Tem uma chave curiosa. Pode ser que ele tenha lá ficado 72, beleza. Mas ele nos descreveu isso, os 72. Por que 72? Por que 72? Talvez, numa analogia direta, você vai se lembrar que os primeiros discípulos de Jesus, um grupo mais chegado, Jesus pregava para multidões, 5.000 pessoas, não sei mais o quê, né? Quando acontece a multiplicação dos pães e dos peixes, é uma multidão de milhares de pessoas, aqueles sermões e tudo mais. Só que aí ele separa um grupo de 72. E esse grupo de 72 discípulos é o grupo que ele envia. Ele envia em nome dele. Ele fala, olha, você vai, agora vocês vão pregar, vocês vão de 2 em 2, vocês vão usar meu nome, vocês vão curar os doentes, mandar os demônios embora, vocês vão fazer isso, vocês vão anunciar a boa nova. E ele manda esses 72, né? E esses 72 voltam maravilhados porque eles estavam empoderados ali do poder. Por que 72? Por que 72? E aí a gente tem que recorrer aos símbolos para entender o que é essa assembleia. Porque aqui, a descrição do André Luiz está muito carregada o quê? Do paradigma da Terra.
Paradigma da Terra, 72, ele já viu lá, bom, governador, então 72 são senadores, né? Ali se eu molhar a mãozinha, de repente eu consigo uma reencarnação melhor, de repente eu consigo um favor, se eu pegar amizade com aquele outro senador ali, de repente eu consigo um apartamentinho legal aqui em nosso lar, né? Uma cobertura, duplex, com vista para Nossa Senhora. Opa! Já, né? Ele está pensando com a cabeça da Terra. Não. Errado. Não é isso. Não é isso. Para a gente compreender o símbolo aqui, a gente tem que destrinchar um pouco ele. 72, nós temos dois números, 7 e o 2. O 7 representa a espiritualidade plenamente integrada com a matéria. Lembra que eu falei da cadeira, do 4, né? 4 e 3. 3 é o número do espírito, o número da razão. 1 está para 2, como 2 está para 3. Eu tenho aqui 3, né? 3, o número do espírito, o número da razão. Quando 3 mais 4 se somam, eu tenho 7, o tal do número da perfeição. O que é essa perfeição? A perfeita integração do espírito e da matéria. 7. É o 3 que, entremeia a matéria e forma o 7. O triângulo e o quadrado, né? O quadrado da matéria, o triângulo da elevação espiritual, do princípio do espírito, não é? O triângulo apontando para cima, o espírito. 3 e 4, o perfeito espírito. É o nascer da água e do espírito, mas aqui, plenamente, dominar, não é? Essa dimensão. Quando eu falo do 2, eu estou falando de polaridade, eu estou falando de dualidade, os dois pratos da balança, né? Os dois pratos da balança. Eu estou falando de equilíbrio, eu estou falando do yin e do yang. Eu estou falando de harmonia. Harmonia, polaridade, mas é harmonia. Então, quando eu junto 72, eu estou falando de alguém cujo espírito domina a matéria, cujo espírito rege a matéria em perfeição e gera harmonia. Curiosamente, nas cartas do tarô, nos decks do tarô, meu tarô é o tarô Rider, a carta 7 é representada pelo carro. Deixa eu pôr aqui para você. Carro. O carro é justamente o governo do espírito sobre a matéria. Porque o carro aqui, ele é quadrado, né? Mas o sujeito que está ali, ele domina em espírito, ele tem um bastão na mão dele, né? Ele impera ali. O bastão é o símbolo da minha conexão espiritual com o alto. Então, quando eu me conecto com o alto, eu domino a matéria. O 7. O 7 é a vitória, o 7 é a conquista, o 7 é essa manifestação plena. O 2, por outro lado, é a sacerdotisa. No tarô de Marsella, ela é conhecida como a papisa, tá? Ou Juno, esposa de Júpiter em alguns tarôs mitológicos. A sacerdotisa, ela é a polaridade. Veja que ela tem aqui ao lado dela uma coluna escura e uma coluna clara, né? E por trás dela todo o mistério, por trás dela o oculto, por trás dela todo o conhecimento ancestral, toda a sabedoria espiritual que se manifesta nesse equilíbrio entre as polaridades. Quando eu me centro, eu conquisto essa harmonia. Quando eu me centro no espírito, não é? Curioso também é que a coroa da imperatriz, ela é uma coroa formada por três fases da lua, lua crescente, lua cheia e lua minguante. E a lua evoca justamente a nossa conexão mediúnica. Conexão mediúnica. A lua e todos os ciclos, o campo da lua, afeta diretamente a nossa glândula pineal, que é o órgão dentro do nosso cérebro físico que nos conecta com dimensões superiores, que recebe as vibrações dessas dimensões espirituais, não é? O ciclo menstrual de uma mulher, por exemplo, demora 1 mês lunar, não é? Uma gestação de uma criança, 9 meses terrestres, dá 1 ano lunar. As coisas parecem estar muito sincronizadas, é como se a Lua representasse essa dimensão sutil. 7 e 2, 72. Então, quando eu tenho
o domínio sobre a matéria e eu encontro a harmonia do meu equilíbrio, a harmonia na conexão espiritual, eu formo aqui uma pessoa que, apesar de atuar na matéria, ela está alinhada com um propósito maior. Que pessoa é essa? É uma pessoa que age por missão. Missão. Ela tem um comprometimento que toma a sua essência a serviço de uma missão, a serviço do outro. Então, André observa aquela assembleia e ele observa aquela assembleia como um conjunto de poderosos, de veneráveis. E poderoso logo evoca aqui a nossa compreensão mundana sobre poder. Poder, a capacidade de fazer, de dominar o outro. Mas aí eu recorro a uma canalização do general Shoa, lá em Alexânia, quando entrou em contato telepático com seres extraterrestres, quando tinha contatos objetivos, cara a cara com os caras ali, não é? Onde poder é definido para ele como a capacidade técnica e objetiva de contribuir para a evolução do outro. Esse é o real poder. O poder não é fazer o que você quer. O poder não é fazer com que o outro faça aquilo que você quer. Mas o verdadeiro poder, o poder espiritual, é a capacidade técnica e objetiva de contribuir para a evolução do outro. Por isso, ao nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e no inferno. Por isso, esse nome é poderoso. Percebe? Não tem a ver com dominação, mas tem a ver com o grande serviço prestado por esse irmão mais velho, Jesus, na evolução da humanidade. Maior é o poder daquele que contribui mais. Portanto, quando a gente olha essa assembleia de 72 pessoas ali, em torno desse governador que representa o uno, que representa o todo, nós vemos pessoas comprometidas, pessoas cuja mente, cujo espírito subjugaram a matéria e harmonizaram isso em prol de uma missão. E mais ainda, porque se a gente ainda compreender que 72 é 6 vezes o número 12 das 12 tribos de Israel, dos 12 apóstolos, e 6 é um número que vai evocar a família, a multiplicidade dos relacionamentos, nós percebemos que esses 72 são um grupo comprometido com a evolução da família terrestre, com esta missão. Veja, um único detalhe de 2 caracteres e nós estamos aqui refletindo tantas vezes, tanto tempo. Isto é contemplação e transcendência. Percebe? Que riquezas ainda nos aguardam neste livro. Para e pensa comigo. Que riquezas! Porque quando a gente aprende a falar o idioma simbólico, a gente encontra as verdades maiores. Desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul, com estrias douradas. Cariciosa música, em seguida, respondia aos louvores, procedentes talvez das esferas distantes. Foi aí que a abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós, mas se fixávamos os miosóstes celestiais, não conseguíamos detê-los nas mãos. Tem uma nota do autor espiritual, quando fala desse coração, ele diz assim, imagem simbólica formada pelas vibrações mentais dos habitantes da colônia. Todos esses habitantes, não só os 72, mas aí o círculo mais amplo de todos os habitantes, formavam uma imagem mental e simbólica de um coração azul com estrias douradas. Interessante porque quando essa imagem do coração se forma, com essas estrias douradas, eu me lembrei daquela técnica de restauração de cerâmica japonesa chamada kintsugi. Kintsugi é uma técnica de emenda. Imagina uma porcelana, uma xícara, por exemplo, que cai e quebra. Existe uma técnica japonesa que vai trabalhar cada fragmento e vai criar uma emenda, né? E depois vai
colocar um fio de ouro ali em todas as emendas. Existe uma filosofia profunda na forma como os orientais observam o Kintsugi, porque é como se eles compreendessem a profundidade de uma ruptura e de uma restauração. É como se as feridas, as dores, aquilo que nos quebrou no passado, aconteceu e não pode ser ignorado, não pode ser esquecido, mas aquilo pode ganhar contornos de ouro, contornos de elevação espiritual quando a gente aprende a conferir para cada pedaço, para cada emenda, o seu novo papel diante da integração daquela experiência. Um coração azul, azul evoca cura, evoca água, evoca essa dimensão sentimental, emocional, não é? Então surge um coração azul com estrias douradas. Surge um coração que aprendeu com as quebras, com as rupturas, com as dores, com toda a tranqueirada, toda a treta que eles viveram, aprendeu a emendar tudo aquilo numa única peça a partir de fios de ouro. Se a gente pensar no ouro como o metal mais elevado, como a espiritualidade mais elevada, nós estamos aqui diante de pessoas que foram feridas, que se feriram, que se quebraram na experiência da vida, mas que descobriram na espiritualidade não apenas um ponto de emenda, de cura, mas de integração. Uma peça que passa pelo Kintsugi, ela fica mais bonita, porque ela é única. Uma peça não se quebra, duas peças não se quebram da mesma forma, né? Se você pegar dois vasos idênticos e os quebrarem, cada um vai quebrar de um jeito. Eles não se quebram de formas idênticas. Então essa emenda de ouro lembra a nossa individualidade, o poder das nossas experiências pessoais diante da evolução maior. E também lembra que nós somos pedacinhos desse coração maior, unidos por esse fio de espiritualidade dourado que nos coloca. Então, quando a gente cria essa imagem mental, onde os meus pedaços fazem parte de um todo maior, e mesmo quebrado eu posso me sentir pertencente, conectado a uma comunidade, chuva de flores. Chuva de flores. Qual é a tentativa do André? Reter a flor para mim. Eu quero essa flor para mim agora, deixa eu pegar, mas ele não consegue. Ele não consegue, porque esse coração, formado por pessoas quebradas, quebrantadas, que se unem na espiritualidade, abre mão da posse pelo ser. Então as flores são o que são, a espiritualidade é o que é, não é o meu, não é o seu, é o nosso lar. Na próxima aula a gente vai aprofundar um pouco mais, nós vamos ler 2 capítulos, tá bem? Nós vamos estudar sobre 2 capítulos, que é o médico espiritual e o recebendo assistência, para que a gente se aprofunde um pouco mais nesse processo de restauração interior que o nosso personagem vai viver nessa colônia espiritual. E veja, nós sofremos quebras o tempo todo na nossa vida. A vida é brutal. A vida aqui na matéria ela é brutal quando o espírito às vezes fica amortecido. Eu sei, eu passo por isso constantemente também. Não pensem que eu estou aqui na posição de Clarencio, porque eu não estou, tá? Se eu tivesse que escolher um nome espiritual, talvez fosse Apagêncio, não Clarencio, ou Escurêncio, alguma coisa assim. Eu ainda tenho as minhas trevas, eu ainda tenho as minhas sombras, todos nós temos. E aprender a linguagem do simbólico é algo essencial para que a gente consiga se mover das trevas para a luz, como nós vimos o nosso personagem começar a fazer nesse capítulo. Por isso nós temos 2 experiências fantásticas que estão chegando aqui na sede do Círculo, que é o nosso retiro terapêutico na energia das mandalas, com a doutora Monalisa Dibo, um trabalho extraordinário de conexão com o simbólico, com o lúdico, com o poder espiritual das formas e das cores. Eu passei por uma jornada terapêutica com a Monalisa que foi fundamental para que eu aprendesse a integrar esse contexto simbólico na minha vida, e também o nosso retiro de iniciação à magia. A magia nada mais é
do que a aplicação prática do princípio de correspondência na nossa vida, através de rituais, de feitiços, de movimentos, onde com o corpo nós vamos direcionando a nossa mente, com a mente nós vamos direcionando o nosso espírito. Essa experiência comigo e com a Juliana Rissardi, carinhosamente conhecida aqui no círculo como a bruxa, né? Nós dois conduzimos esse retiro com você. 2 oportunidades excepcionais que você tem de entrar em contato com o simbólico e começar a falar o idioma da verdade aqui na sede do Círculo em Curitiba. Para conhecer essas 2 propostas desses 2 retiros, você pode clicar aqui nas descrições abaixo, também pode entrar em circuloescola.com e fazer aí a sua inscrição para participar com a gente. Legal? Eu vejo você na próxima aula. Tchau, sempre avante e questa é a coisa più importante.